Oi, gente, eu sou a Eduarda Viana. E eu sou a Paloma Sene. E nós estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode! É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar o Me Disse Pode! E hoje a gente tem um tema, assim, bem legal. Um tema de mudanças, eu diria. Mudanças, eu diria. Mudanças, eu diria. Mudanças, eu diria. Então vamos lá, Eduarda. Me diz o tema. O tema é mudança de vida. Nossa, Como você adivinhou? Ai, gente, é muito bom. É muito bom gravar o Me Disse Pode, mas gravar assim junto é muito melhor, cara. Com certeza, melhor. A gente tinha que morar pertinho, né? Bora Tinha. voltar pra São Paulo? Vamos pro Rio? Enfim, continuaremos como estamos. Mas, por falar em mudança de vida, porque a gente fala de mudança de vida, dá uma preguiça, não dá? Dá uma preguiça. Pô, dá uma Mudança, preguiça. acho que dá um pouquinho de preguiça, Ah, eu né? acho também. A gente mudou muito nessa vida, né? Mudança de casa mesmo. A gente mudou muito. A Paula que eu diga, né? Que a Paula Coitada, com a 18 Paula- anos já tinha mudado 24 vezes. E então, assim, a mudança, de maneira geral, eu acho que é uma coisa que dá uma preguiça. E a gente precisa se programar, né? Tem que ter todo um. Né? Tô querendo que você mude, por exemplo, para São Paulo. Tem todo um. Eu querendo que você vá pro Rio. E aí existe uma preguiça que rola. É. Então, assim, e isso é em toda a área da nossa vida. Todas as mudanças, elas geram em nós essa resistência, essa certa resistência. Por mais que pareça que a gente vai mudar para algo melhor, ainda assim existe uma certa resistência, eu acredito. Isso em âmbito geral, porque nós, seres humanos, somos acomodados, né, no que estamos. Então, por exemplo, a gente estava fazendo um curso, mudou o professor, porque, sei lá, mudou a grade, qualquer coisa, a gente parece que a gente queria o anterior. Eu já estava acostumado com ele. Aí, depois passa um tempo, a gente percebe que o que veio é melhor do que o anterior. Dá pra Mas entender é o que eu tô isso, é falando? o costume, né? O costume faz com que a gente fique... Não queira não queira. mudanças. Mas eu quis trazer É esse. claro que a gente não quer mudança quando o costume ele é bom. Se a gente tá acostumado com algo ruim, a gente não vê a hora de que mude, de mudar, né? é verdade. Mas mesmo aquilo que é ruim, eu já vi gente, por exemplo, falar, não vou mudar, não tá bom, mas pode piorar, sabe assim, aquela visão pessimista, gente, show pessimismo, hein? Canta pra subir que a gente tá aqui hoje com um astral lá em cima. Nossa, lá A gente quer mudança de vida, a gente quer melhorias, a gente quer coisa boa isso aí. para nós e para você que nos assiste. Exato. Então vamos mudar e mudar para melhor. Mudança de vida é um processo de transformação pessoal que começa quando sentimos algo, sentimos algum tipo de insatisfação ou desconforto. Então, como é que começa a surgir a ideia de mudança de vida? Não estou gostando. Estou insatisfeito. A insatisfação é um bom sentimento na vida da gente. Mas eu acho que tem um certo movimento também de você querer mudar quando você quer crescer. Eu acho que também tem, né? É um incômodo. Mas eu acho que não é só um incômodo, é quando eu quero melhor. É isso. Estou incomodada com o que eu tenho e quero algo melhor. Não, mas eu acho que às vezes nem é um incômodo, mas sei lá, eu acho que depende muito. Eu sabe? acho que a palavra incômodo incomoda, mas insatisfação é uma palavra que incomoda. Desconforto é uma palavra que não nos agrada. Mas são palavras que cabem bem aqui numa mudança de vida. Uhum. Cabem bem naquilo que, por mais que esteja bom, eu posso dar um up. Então, é uma coisa que vai melhorar. Nem que seja assim, melhorou 2%. Pô, já é uma melhoria. melhora. E já saí de um lugar para outro, já tive uma mudança aí em algum aspecto, né? Então, para seguir esse caminho de mudança, é importante olhar para dentro de si. Uhum. Um desconforto. Estou com um desconforto no meu ser. Por quê? Por que eu não estou contente neste lugar? Por que eu não estou satisfeito aqui mais? Pô, eu vivia satisfeito aqui, né? 13 anos satisfeito nesse lugar. Por que eu não estou mais satisfeito aqui? O que está acontecendo dentro de mim? Entender essas diferenças, essas mudanças, o que eu preciso, o porquê que aquilo me supria e hoje já não me supre mais. E aí planejar, né? Essas mudanças, planejar esse primeiro passo,
Planejamento também exige coragem, Sim. exige uma constância, Regra. regras. A gente tem que pensar nisso. Por exemplo, para mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, tem que ter um planejamento, né? Então Planejamento. um planejamento. Então planeje a sua vida. A gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que é um tema super válido, principalmente para os tempos de hoje. Eu tenho diversos amigos que estão insatisfeitos com situações em que está vivendo, né? Eu vivi insatisfeita durante muito tempo, em várias situações na minha vida. Uhum. E para eu poder sair daquele lugar, eu precisei tomar um primeiro passo, tive que ter muita coragem, né? Para mudar de vida, você precisa sair de um casamento abusivo, para sair de um lugar ruim, para sair de uma amizade que te suga. Sim, Tudo isso requer coragem e esse primeiro passo. é verdade. E o primeiro passo sempre é mais difícil, né? Sempre é mais difícil. Sempre é mais. Então é isso, gente. Vamos falar dessa mudança de vida aí, dessa coisa que permeia a vida de todos nós e que é tão importante. Então, o primeiro passo aí para essa mudança de vida acontecer é reconhecer a necessidade da mudança. Sim. Reconhecer. Existe algo na minha vida que precisa ser mudado. Eu preciso reconhecer isso. Não adianta eu chegar em você, Eduardo, e falar, E você falar. precisa voltar para São Paulo. Mas é porque eu acho que às vezes é bom a gente ter também esse toque da outra O pessoa. feedback das pessoas amadas é muito importante. Porque às vezes você não tá nem reconhecendo. Como, por exemplo, o lance da gente falar de relacionamento abusivo. Às vezes você não tá enxergando que você tá num relacionamento abusivo, mas a partir do momento que alguém fala pra você, porque a gente já comentou aqui, Não, pode despertar, sim. que Eu acho aí- importante falar. né, eu acho que é legal. Mas isso precisa, obviamente, partir da pessoa que precisa da mudança. Exatamente. né? Não acontece se você não reconhecer. Exato. Por mais que todo mundo à sua volta esteja te alertando de que aquilo é preciso, de que você precisa mudar, se você não tiver essa autoanálise, esquece, nada vai sair do lugar. Então, primeiro passo, então, é essa necessidade de Esse olhar pra si. reconhecimento, de olhar para Sim. si. Então, pense nos seus valores, né? O que é importante para você? O que para você realmente, nessa situação em que você está vivendo e que você precisa de mudança, o que te importa? Por que você não quer sair enxergando que precisa mudar? Porque isso é o seu valor. Será que isso você consegue levar? Será que dentro do seu valor o que mais importa não é você mesmo? Né? Sim. Porque a gente às vezes não quer sair do lugar em que nós estamos, da situação que nós estamos, por causa dos outros, das pessoas que nos cercam. Já parou para pensar nisso? Eu já fiz isso. Eu também, muitos Muito. anos, por incrível que pareça. Sim, muito. E agora eu tenho uma certa facilidade. Eu acho que eu sempre tive, né? Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma certa facilidade com a palavrinha não. Mas agora ela está realmente bastante latente. Durante muito tempo, eu acho que ela ficou amortecida dentro de mim, por conta disso. De pensar não, mais pra, no outro. pra mim o não já tava sempre na ponta da língua. É porque a gente tem que educar, né, gente? Filho não dá pra gente viver sempre falando sim, né? Senão você cresce aí um adulto disfuncional, né? E bate na tua cara. Mas eu já a educação tem não. Eu já levei isso pra terapia, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar não. E eu me importo muito com a opinião do outro. Não sou dessas, não. Eu já fui bastante assim. Eu gostaria de falar, de vir aqui e falar, não me importa. Eu acho que agora, com a terapia, tem muita coisa que. Eu falei isso pra você, né? Quando a gente fala. Parece que. Quando a gente muda fala alguma coisa. pra terapeuta, pra um amigo, que quer que seja, que eu uso a terapia nesse sentido, né? Quando eu falo em voz alta, algo que eu tô há muito tempo. Guardando. Isso me ajuda, porque aí eu consigo entender se eu só tô louca ou se faz total sentido. É. Na maioria das vezes eu entendo que é realmente total sentido. E o Que falar bom, né, que você não tá louca. me ajuda. Né? No caso. Mas é isso, o falar ajuda muito nesse sentido, né? E quando a gente fala, de se inclusive, entender. a gente consegue enxergar esses nossos valores. Isso que é importante para nós. Os nossos pontos fortes. Porque todo mundo, todo ser humano tem o seu lado negativo e o seu lado positivo. Sim. Tem aquilo que é qualidade em você. Né? E a gente, dependendo da situação que nós estamos vivendo, do lugar em que a gente está e que a gente precisa de mudança, a gente não consegue reconhecer esses nossos pontos fortes. Porque a gente está tão inserido naquele lugar que nos faz mal, naquela situação que nos faz mal, que a gente não consegue chegar nos pontos fortes. E todo ser humano tem. Ei, você que está nos assistindo, você é bonita.
Você é bonita! Pensa assim. Você só é pobre, mas tá tudo bem. Eu tô falando pra mim mesma, Eduarda, você que tá assistindo a gente. Gente, eu sempre falo pra Eduardo, eu falo pra todo mundo que me segue, não existe gente feia. Que gente, a gente tem Olha, eu posso falar uma dinheiro. coisa? Teve uma vez, olha isso, gente. Tá certo que Teve uma- eu tinha certeza que esse episódio ia ser divertido, mas assim tá demais. Não, mas eu vou falar uma coisa que eu lembrei aqui. É. Porque eu fico brincando aqui, Eduarda, você não é feia, você só é pobre. Isso aqui, na verdade, eu tô brincando porque eu me acho bonita, assim, eu gosto de mim e tal, né? Mas eu tô lembrando que teve uma vez que eu ainda morava com elas, e aí a gente tava assistindo alguma coisa na TV e tal, e passou uma atriz, que eu não vou falar quem é, mas era uma atriz belíssima, e tem uma idade próxima com a minha, se não a mesma idade, assim. E aí essa atriz apareceu e tal, e eu falei, nossa, acho essa atriz belíssima, não sei o quê. Aí você virou pra TV e falou assim, eu acho a beleza dela comum, igual a gente aqui de casa. Aí eu pensei, cacete, você acha que a gente tem uma beleza comum? É, a gente é lindo, é isso que eu quis dizer. Não, porque eu tava não, comparando a não gente foi com isso ela. que você quis dizer, A não. gente quer decidir o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. Não, eu tenho certeza do que você tava falando naquela hora. É uma beleza normal, Você- igual a nossa. Então, uma linda. beleza comum. Tipo assim, ó, chacoalhou uma árvore, cai 30 igual nós. Vamos voltar pro tema, gente? Então, assim, ó, você tem aí o seu ponto forte, você é linda. E olhar para si mesmo também são as suas limitações e entender essas suas limitações, né? Uhum. Porque a gente tem limitações. Então, às vezes, a gente está em situações. Não, eu brinquei agora, você não é feio, você só é pobre. É uma limitação você ser pobre. Mas eu tô falando sério. Mas existe algumas questões. Ai, meu Deus, era para ser sério isso. Mas tô falando muito sério, você que tá levando a Não dá, palhaçada. porque não dá, né, gente? A gente já tá nessa linha de raciocínio, Não, mas de eu risada. tô falando muito sério. Mas é uma realidade. Às vezes a gente quer fazer uma mudança que a gente tem a limitação de realmente não ter o dinheiro pra fazer. É verdade. Né? O dinheiro ou a falta dele realmente limita muito a gente. Eu quero muito morar numa mansão com jardim no interior de São Paulo. Infelizmente eu tenho condição. Não dá, não tá dando ainda. E olha Ainda que não. no interior ainda seria mais barato, né? Não o interior que você quer, mas seria Mas mais. é que o interior que eu quero é caro. E aí, a gente entender essas nossas limitações também cabem aqui. Eu tô falando de limitações mais voltado pra psique, pros sentimentos, para aquilo que eu realmente quero ou não mas quero. Igual, a gente comentou aqui sobre o lance do relacionamento tóxico, né? Tem muita gente que que sabe que tá num relacionamento tóxico, mas tem a dificuldade de sair desse relacionamento amoroso, no caso, ou às vezes quando mora com os pais também, os pais são abusivos e tóxicos e tal, você não consegue sair porque você é dependente financeiramente dessa pessoa. Exatamente. Isso é uma limitação também, porque você vai fazer o que, sabe, assim, É você fica difícil. nessa... Aí as pessoas, às vezes a pessoa tem que deixar de estudar, um exemplo aqui, tá? Tem que deixar de estudar pra conseguir arrumar outro trabalho, fica com 2 trabalhos pra conseguir pagar, às vezes, Exato. um aluguel, alguma coisa, Sim. sabe? É bem triste, é uma limitação. Sabe uma outra coisa? Gente que quer fazer dieta, porque eu não sei se você sabe, mas hoje em dia, esse lifestyle wellness, que é essa galera que gosta coisa de academia, vendem esse lifestyle de academia e vida saudável, fitness. Isso é caro. É caro, gente. Ser saudável é muito Caro. caro. Não, É não é caro. ser saudável que é caro. O caro é esse lifestyle que eu tô falando. Eu entendeu? vou É trazer. você 3 horas da tarde, tá de roupinha de academia fazendo compra no mercado? Então, eu não concordo com. Eu não tenho noção do que você está falando, mas eu estou trazendo aqui para minha realidade. Eu estou tentando viver uma vida mais saudável, porque eu estou tentando fazer uma mudança de vida, porque eu estou com gordura no fígado e a alimentação aqui em casa tem mudado, inclusive para que eu não tenha acesso a certos tipos de alimento, eu nem compro. Mas a alimentação saudável, ela é mais caro. A comida é mais cara. Do que o fast food, do que as comidas Sim. rápidas, do que as massas, os carboidratos. A comida Mas é isso que saudável eu é tô mais falando. Eu tô falando caro. de um lifestyle, é um estilo de vida, Ai, não, eu não quero literalmente. isso aí pra minha É vida, esse não. estilo de vida, porque tem gente que fica fora de casa 16 horas. Porque trabalha e estuda e não tem condição de chegar e pensar em fazer uma puta de uma refeição cheia de verdes e um prato super colorido. Porque não tem. Sim. Sabe? Mas a gente entende
essa diferenciação de quem tem tempo, de quem não tem. Eu conversei esses dias com uma menina, ela tava com uma aparência abatida, cansada. Eu falei, nossa, filha, você tá bem? Você tá bem? Ela falou, não, eu tô trabalhando muito, eu estudo, eu faço Sim. faculdade, eu chego tarde, então eu durmo 5 horas por noite. Aí ela falou, é assim mesmo, né? Até eu finalizar a faculdade, pessoa nova, jovem, né? 20 e poucos anos. Então, assim, existem períodos na vida da gente que a gente acaba Sim. se Ela tá pensando na mudança de vida numa dela, mudança, ela né? está investindo nessa mudança, é exatamente nisso que Exatamente. a gente tá pautando aqui. Então existe para que essa mudança de vida aconteça, ela tem que ter esse reconhecer aqui dessas necessidades, do olhar para si, e aí sentir o desconforto. E é importante a gente sentir desconforto, porque se o desconforto não vem, a mudança não vai ser efetiva. Em Sim. qualquer coisa. Eu, por exemplo, comecei a dieta por conta da gordura do fígado. Foi um desconforto ouvir a médica falando. Foi totalmente desconfortável. Porque se eu não fizer uma mudança na alimentação, eu vou ter que entrar com medicação. E eu não quero tomar remédio. Uhum. Né? Então, por que não tentar uma. Não é fácil, é uma mudança de hábito, é uma mudança da rotina, porque tem que cozinhar em casa, não pode comer comida da rua, porque a gente não sabe qual é a procedência, enfim, se o óleo que está lá é o óleo que eu posso comer. É uma loucura. Uhum. Mas foi um desconforto que eu internalizei. E é um desconforto que, de repente, a gente precisa internalizar. Então, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, eu preciso sentir esse desconforto, tenho que sentir isso. Para que eu internalize isso e, a partir daí, dê o grito de liberdade, sabe? Eu acho que é importante isso para nós. Entendi. E, geralmente, essa mudança, ela nasce da fase da insatisfação e da dor, né? Que nos desperta para esse algo novo. Então, eu tô desgostosa, insatisfeita, tô sentindo dor. Preciso mudar. Uhum. Isso é geral. Eu tenho uma amiga, eu até estava falando para Du no início, antes da gente começar a gravar aqui. Por exemplo, eu tô com a pele manchada. Essa minha conhecida tem a pele do rosto manchada. Quando a mulher ela gesta filhos e às vezes ela fica com é melanoma que chama? Enfim, Melanoma, gente, acho que é é isso, alguma é coisa uma coisa assim. assim. Que é as manchinhas escuras na pele. Uhum. Geralmente aqui no, Tem gente que tem uma propensão mesmo, né, é, a a ter. pele, isso. E ela tem bastante isso. Então, ela vive com a maquiagem para poder esconder, e aquilo incomoda. E tem tratamento. E a gente fica naquela, passa a base, né? E tá tudo certo. Mas quando lava o rosto, olha no espelho e não gosta. Vai atrás de um tratamento. É maior, leva tempo, tem todo um investimento, mas vai te fazer bem no futuro, né? Como essa menina É que se eu falei, planejar, né? Ela é se pode se planejar planejar pra fazer essa mudança. Porque, como eu acabei de falar, a gente falou, né? investimentos. Existem essas limitações. Ela pode ter uma limitação financeira, porque a gente sabe também que Não tratamento é de pele não é barato. barato. Sim. Mas se a pessoa tentar se planejar, às vezes ela consegue, enfim, fazer esse tratamento. E tem o creme da MC Mirella. Fica a Fica a dica. dica aí, gente, que ela Fica a clareia dica. muitas áreas do nosso corpo. Misericórdia. E aí a gente tem que planejar, então, essa transformação, essa mudança de vida. Então, Uhum. o primeiro passo é reconhecer que precisa mudar. O segundo passo é planejar. Planejar, eu acho que é aqui que entra a preguiça. É. É aqui que a preguiça nasce, tentando fazer você prorrogar isso aí, deixar para depois, ao ano que vem. Aí você faz aquelas listas de coisas que você precisa de final de ano e essa parte aqui do planejamento, ela nunca sai do papel, Exato. porque a gente se acomoda na situação que a gente está vivendo. É aquele segunda-feira eu começo a dieta e Essa nunca. segunda-feira nunca chega. Segunda-feira eu vou para academia. É. De que ano, né? Qual é o Segunda-feira dia? eu vou ver minha matrícula na faculdade. Segunda-feira eu vou falar com a minha madrinha, que eu não falo há 3 anos. Segunda-feira e essa segunda realmente Nunca nunca acontece, chega. nunca chega. Então, esse planejar é definir objetivos. Olha que simples. Então, objetivo. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é deixar de ter gordura no fígado. Para deixar de ter gordura no fígado, eu preciso ter um planejamento alimentar e de exercício físico. Sabe uma coisa que eu tenho adorado fazer? Andar de bicicleta. A gente comprou 2 bicicletas, eu e a Aline, e a gente pega as bicicletas andando aqui pelo bairro. Uhum. Tem uma pista aqui próximo de casa, que a gente vai de bicicleta até ela, e a gente fica ali dando voltas, né?
A gente dá várias voltas. E no final dessa pista, a gente passa por ela toda vez que a gente está dando a volta, né? Então, no final dessa pista tem uma barraca de suco de fruta natural. Aí, quando a gente tá indo embora, que é a última volta, a gente para lá e toma um suco natural e vem pra casa. Olha que Que saudáveis. Que delicinha. bonitinhas! A última vez que eu andei de bicicleta, quase morri. Verdade, ela queria atropelar o ônibus. Não. Foi do ônibus? Não, foi no meu aniversário agora, lá no Rio de Janeiro. Ah, é verdade, passou mal. É porque, olha minha preparação. Não, a preparação pra Olha o andar meu de bicicleta planejamento pra maravilhosa. poder... Totalmente planejada. Eu acordei de manhã, tomei um café preto com uma rosquinha de ontem e fui andar de bicicleta. Super alimentada, super saudável. Super saudável, maravilhosa, realmente. Eu tava preparadíssima. E eu fui de short jeans, eu tava assim, Nossa, sem noção muito... nenhuma. No Sem Rio de noção. Janeiro, calor de 40 graus. Num calor. Detalhe, eu esqueci de passar protetor, tá? Aí foi quando eu voltei pra casa e tive... Eu tenho uma insolação por ano. É, não, no Rio de Janeiro, se você deixar, é uma insolação por dia, né? Não, mas Você- eu tenho, literalmente, desde que eu me mudei, vai fazer 3 anos que eu moro lá, eu tive insolação em 2023, 2024 e esse ano. Sem condições nenhuma, gente. Sem A Eduarda, planejamento sem complica. planejamento não dá. Então, assim, o definir os objetivos é a escolha de metas claras e que tenham sentido para você. Uhum. Então, qual é no meu caso, né? Essa escolha de metas claras é alimentos que me ajudem a me alimentar, me saciar e que reduzam essa gordura no meu fígado. Uhum. Você que está no trabalho, insatisfeito, tem um amigo meu que está muito insatisfeito no trabalho, e ele só reclama. Já tem umas 3 semanas que ele está reclamando muito do trabalho. Mas não chegou nessa parte do planejamento, entendeu? Aí, Aí ele não definiu nenhum objetivo, tá assim, a gente tá orando, né? Mas de orar, né? Orar não vai aí resolver Deus muita tá abrindo coisa. um monte de oportunidade pra ele Oportunidade. mudar de vida Não, e Deus tá ele... falando pra ele, tá soprando no ouvido dele, filho, É. planeje-se, vai estudar, faz alguma coisa por você, né? Ele até sonha que tá estudando, mas... Enfim, então pensa nisso. E essas regras, gente, tem que ter sentido para você. Não dá para eu abraçar o mundo. Uhum. Não dá para eu E hoje. entender que existem planejamentos que você faz pra uma coisa a longo prazo também, né? Porque tem, às Exatamente. vezes a gente fica. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Por mais que algumas coisas tenham mudado no trabalho agora, eu tô conseguindo alguns projetos, conseguir alguns projetos e tal, ainda assim eu fico pensando muito que é agora, começo do ano, provavelmente vai voltar a ficar ruim, porque começo de ano sempre é muito ruim de trabalho pra mim, né? Pra quem trabalha com audiovisual no geral. E aí eu fico pensando em fazer talvez uma outra faculdade que vá me abrir mais oportunidades, que não fuja tanto daquilo que eu já Que você faço já hoje. faz. Só que eu fico pensando, cara, entrar na faculdade fica De 5 novo. anos, ai, aí eu fico pensando, mas assim, esses 5 anos vão passar de qualquer... Rápido, vai. Vai passar pra mim de Vai, qualquer maneira, vai. por que não estudando então, sabe? Aí eu Exato. fico Investindo naquela, em você. ai, é uma Ano que vem. preguiça. E eu sei que É é a uma tal da coisa segunda. a longo prazo, Exato, não né? tem jeito. E tem que fazer sentido para você, por quê? Se eu coloco um objetivo para eu atingir que eu não consiga, eu vou me frustrar. É, Um exemplo, comprei 4 livros. Aí eu quero ler um livro por semana. Surreal, não vou conseguir, não tenho tempo. Não tô tendo tempo, não tô tendo esse tempo todo, entendeu? Já teve época de eu ler um livro na semana? Já, mas hoje é um livro no mês, um livro a cada 1 mês e meio. uhum. Então, esses livros que eu comprei vão durar aí uns 6 meses, entendeu? Então, assim, são objetivos que você vai alcançar para que você não se frustre, pare aquilo que você está programando aí de mudança de vida para você, né? Tipo, mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, sair do Rio de Janeiro, do apartamento de 50 metros, querer morar aqui na mansão no Morumbi. Aí complica. Não, pode ser um sonho do futuro, mas hoje a realidade é outra. Então, e criar um caminho, né? Nesse planejamento, a gente tem que criar um caminho para que isso aconteça. Então, divida seus objetivos em passos menores e possíveis de realizar. Olha que coisa simples. Parece tão. Mas eu acho que isso ajuda muito nesse no primeiro passo que você colocou do olhar para si, já te ajuda a entender como que você vai criar esse caminho. É, Porque quando você se conhece, automaticamente você sabe como que você vai conseguir se planejar. é. Você já parou para se analisar, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e você, Eduarda, o quão é difícil se definir? Quem é Eduarda?
Caraca, passa muita coisa na nossa cabeça. Quem é a Paloma? Será Mas que você eu. consegue se definir hoje em uma palavra? Paloma. Você consegue? Então, eu acho que hoje sim, amanhã a palavra vai ser outra. Porque eu estou aberta a mudanças hoje. Hoje Sim. eu estou aberta a Mas eu tenho mudanças. essa dificuldade, sabia? Todo E mundo tem. com a terapia, a minha terapeuta falou, porque quando no começo da terapia, lá no começo do ano, ela virava pra mim e ela falava, nossa, Eduarda, mas é só você vive a impressão que. É claro que ela não falou com essas palavras, tá? Eu tô Uhum, falando, enfim, do meu jeito. uhum, Mas ela falou que parecia muito que a minha vida dependia 100% apenas do meu trabalho. aham. Ela falou, se tirar o trabalho de você, o que sobra? Quem é você sem o seu trabalho? Exatamente. Aí eu assim. Não tinha Não tinha, resposta. eu não Aí tinha o que você passou responder. uma semana, você começou a Aí eu analisar. comecei a analisar, não foi uma semana, não, demorou muito. Eu acho que eu consigo responder agora. Porque agora eu trabalhei e eu consegui ver quem eu sou trabalhando, finalizei bem o trabalho. Sim, Agora, beleza, eu consigo me enxergar, sabe? sim. Então é muito doido, mas É muito difícil você se autoanalisar, se autoconhecer, né? Ter esse autoconhecimento. E quanto mais E jovem. genuíno também, porque eu acho que quando a pessoa consegue se identificar, responder Cara, sobre a gente si, mente pra às nós vezes pode mesmas. mentir. A gente Exato, mente muito pra gente. A gente tava falando sobre isso ontem, que o que a gente vê no espelho nem sempre é o que a gente idealiza na nossa mente, não é? é A verdade. imagem que a gente tem da gente, de repente, nem é a A realidade. gente deturpa a nossa própria A imagem. nossa própria imagem. Então eu me enxergo, sei lá, a Barbie com 2 metros de altura, eu tenho 1,5 m. É. Entendeu? Às vezes as pessoas falam, nossa, Paloma, como você é pequena. Eu falo, eu sou grande pra caramba, cara. Você não tem noção da minha altura. Porque é a forma como a gente se vê e nem sempre é a realidade. E isso é complicado quando a gente tá querendo fazer uma mudança de vida, porque se eu não me conheço, se eu não me enxergo como eu sou, como que eu vou sair de um lugar sem me ver, sem me notar, e ir para outro não sendo quem eu sou? Dá pra entender, gente? Olha a loucura. É. É um nó na cabeça isso. Mas isso que você coloca também do próximo tópico aqui, que é buscar o apoio, eu acho que é muito importante também, nesse sentido da gente, se a gente tem uma certa dificuldade também de conseguir enxergar o nosso objetivo, às vezes conversando, a gente sabe que a gente quer mudar. A gente sabe onde está o nosso incômodo, mas conversando, às vezes a gente consegue identificar qual que vai ser o nosso próximo, ou qual que vai ser o primeiro passo, sabe? Sim, ou próximo, Conversando né? muito com vocês, eu tenho muito essa noção com a Paula, com o Léo. O Léo é uma pessoa muito racional, que me ajuda muito a pensar em coisas, do que eu posso fazer, sabe? Sim, essa busca de apoio, gente, faz parte do planejamento. É Uhum, conversar com pessoas que você confia, mentores ou profissionais que possam te orientar, como você, né, na terapia, uhum. e abrir essas novas perspectivas. Cara, nada melhor do que um melhor amigo de verdade, tá? Tem gente que se faz de amigo. Eis que te digo que eu já passei por isso e que não foi legal. É, Pessoas que se fazem de amigo e a gente acredita e, na verdade, a pessoa tá querendo puxar o seu tapete. Então, exato. tome cuidado com as pessoas que te cercam, mas todo mundo tem alguém que você confia, alguém que você pode se abrir, alguém que sempre te dá um ombro, te dá. É óbvio que o amigo de verdade, seja ele teu irmão, teu pai, tua mãe, enfim, ele também vai falar o que você tá fazendo de errado. Esse é um amigo de verdade, né? O que te Sim. mostra, cara, você tá errado, olha Que o que vai você tá apontar, fazendo, de vai apontar. fato, uma crítica Uma construtiva. crítica construtiva, falou tudo, é isso. É isso. E essa pessoa, sendo uma pessoa de confiança, uma pessoa que você sabe que vai te dar um norte, busque essa pessoa para conversar e falar, cara, tô incomodado nessa situação, já me autoanalisei, realmente não cabe mais para mim, eu preciso mudar, não dá mais para ficar passando base em cima da mancha da minha pele. E o que que você acha que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Né? Como eu posso sair desse lugar de comodismo e buscar essa mudança? Me ajuda a planejar. Uhum. Eu pensei em fazer YXZ, aí a pessoa pega e fala, não, vamos colocar em outra ordem, ó, você te conhecer, porque eu me conheço, mas você me conhece. Eu me conheço da minha perspectiva e a Eduarda me Claro, conhece é. da perspectiva dela de filha. E Aham. as pessoas à minha volta vão me olhar, e tem gente que fala coisa de mim que eu falo, não, eu não sou isso aí, Eu não sou. não. Eu não sou isso. Você falando agora, eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu falei, não tinha, não. Você falava não direto pra Eu mim. tô falando no Mas eu tô- trabalho, né, Não, do que eu eu tô vivia no brincando. trabalho, É que eu tô é. falando da nossa vivência. Não, Com a nós nossa aqui vivência, dentro de é óbvio casa. que eu vou te enxergar de uma maneira É óbvio. diferente, E na né? verdade, gente, quando a gente é mãe,
A gente precisa. Impor Coisa que a criança, limite, é isso. coisa que criança quer. Criança quer, é não. Criança quer, pede. Eduardo e Paula decidiram não ser mãe depois que eu roguei a praga nelas e falei: vocês vão ter filho igual vocês foram pra mim. Elas, ai, pelo amor de Deus, nunca mais vou ser mãe. Mas jamais. É brincadeira. Mas busquem esse apoio de pessoas que você confia. Por favor, que é o segundo passo. Um terceiro passo aí para uma mudança de vida eficaz é colocar em prática tudo isso aí que a gente está falando até agora. Principalmente planejamento e o primeiro passo, que é o que a gente comentou que são os mais difíceis, né? Que é o autoconhecimento? Não, dá o primeiro Ah, o passo. primeiro passo, sim, desculpa, é verdade. Então é O colocar agir, o né? agir. Literalmente. A prática é colocar em pauta e em prática a teoria, né? Sim. Então a gente teorizou aqui, chegamos a um plano de ação. Agora vamos colocar ele em prática. E não é só colocar em prática, é persistir. Por isso que o planejamento tem que ser de acordo com você. Porque se eu fizer um planejamento de acordo com um ideal, ou me baseando na vida de outra pessoa, e eu me frustrar, eu vou parar. Eu não vou continuar persistindo. Como quando eu comecei a treinar na academia. Teve uma senhora que veio trocar de aparelho comigo, sabe? Revisar. Aham. E ela é um pouquinho mais velha que eu. E ela tava com um pouquinho de peso a mais. Ela falou, faz igual o meu. Você é jovem, você consegue, brincou, né? Aí eu falei assim, não vou fazer não. Ela, mas por quê? Eu falei, porque se doer muito, eu vou parar. Eu me conheço. Uhum. Então, eu já cheguei numa idade que eu me conheço. Se a dor for muito intensa, eu não vou no dia seguinte. Então, eu prefiro ir devagarzinho, mais a menos, com uma poucos. dor menor que eu consiga suportar, sem precisar tomar um relaxante muscular, senão detona o músculo. Uhum. E tá ali, sempre. Ela falou, você tá certo, se você se conhece, sabe, mantenha assim. Uma mulher sábia me deu um ótimo conselho. Então, é não só praticar, mas também persistir. Então, é agir. Uhum. Né? A prática é uma ação. Não espere que as coisas mudem sozinhas. Dê o primeiro passo, mesmo que pequeno. Então, primeira vez que eu fui levantar um peso na academia, eu vou usar eu como exemplo aqui, você ia dar risada. Eu tava com 1 quilinho lá. Aqui, ó, no bíceps, aqui, ó, 1 quilo. E quem passava olhava, pensava, meu Deus, mas 1 quilo. É isso, é o primeiro passo. Eu queria sentir meu corpo, foi a primeira semana, eu queria saber como é que eu ia me sair. Eu estava com muito medo de não conseguir manter o ritmo. Aí na semana seguinte eu já peguei um pouco mais de peso, na outra semana um pouquinho mais, agora eu estabilizei esse peso, vou manter esse peso durante um período, entende? Agir num primeiro passo, nem que pequeno, mas de alguma maneira sair da posição que você estava. É não dar o passo maior do que a perna, né? Também. É esse o... Isso, não dá um passo maior que a perna. É isso. E aí, por exemplo, essa minha amiga que tem problema com a pele e de repente não tem condição financeira, vai fazer um orçamento. Nunca nem foi fazer. Vai que faz um orçamento e parcelando no cartão 1000 vezes lá, não consegue fazer um tratamento. Você entende o que eu tô falando? Exato. Porque a gente fica naquela perspectiva, não, eu não vou conseguir e nem do lugar sai. Não tem ação. Pesquisar se tem no SUS. Às vezes a pessoa não tem. Vai saber. Se a pessoa tem um convênio, fica mais fácil, entre aspas, né? A gente sabe que no SUS a gente consegue muita coisa. E a gente sabe que hoje em dia quem tem convênio também tá sofrendo bastante. Mas a gente pode buscar ter um tratamento gratuito também. Pode tentar. Né? E aí ser resiliente. Eu acho que eu adoro essa palavra resiliência. Eu adoro. Eu acho ela muito pertinente para a nossa vida. Então esteja pronto para os desafios e imprevistos que vão surgir. Isso faz parte do processo. Por quê? Porque desafios e imprevistos vão acontecer, mas eu não posso desistir, eu preciso ser resiliente. Eu preciso persistir, eu preciso estar ali naquela constância, eu preciso todos os dias acordar mais cedo para ir para a faculdade antes do trabalho. Final de semana eu preciso estudar tantas horas. Você lembra, Paula? A Paula, ela ainda está cursando, né? Agora ela está fazendo residência em biologia. E ela não para de estudar. A gente procura ela de final de semana, ela não atende o telefone e fala, eu estava estudando. Eu estou estudando. Porque eu vou ter um seminário, porque eu vou ter um seminário, porque eu vou ter uma prova. prova, porque eu vou participar disso, daquilo outro. Então, é uma pessoa que está ali resiliente, está buscando, está estudando, está mantendo aquele mesmo
aquela mesma linha ali, não oscila, né? Ela é resiliente, ela é constante, ela Eu acho que a mantém. Paula, de nós quatro, talvez seja a pessoa mais persistente naquilo que. Porque acho que desde sempre ela colocou muito foco naquilo que ela queria e ela foi muito atrás, assim. Eu acho que de nós quatro, ela talvez seja a pessoa mais, assim. Pode ser, eu acho que sim também. Eu acho porque ela sempre traçou um objetivo. Ela já É, sabia o que ela queria, é, sabe? sim, E aí, a Paula, quando ela estava na época de escola, ela falava que talvez queria cursar medicina ou a biologia. A biologia já sim, era uma opção para sim. ela. Ela até cogitou alguma coisa de enfermagem também, e tal, Biomedicina. biomedicina, É. enfim. Mas era um Mas, objetivo que ela já tinha já há bastante é, tempo. E ela foi uma pessoa que ela estudou para isso, assim, sim, já cursinho, desde desde o da cursinho. época de que ela era novinha de adolescência na escola, já era uma coisa que ela tinha traçado. E é isso, é a longo A longo prazo. prazo. E ela conversando comigo, às vezes ela fala, cara, eu ainda recebo pouco, eu ainda tenho. Eu falei, calma, você tá no Calma, começo, é exato. isso. E ela fala, não, tudo bem, eu sei, é É a uma, maior ansiedade né? do ser humano, Exato. nós Mas é somos isso, a assim. gente percebe que mesmo ela reclamando, ela tá ali persistindo e ela Sim, sabe qual que é o objetivo dela final. resiliência, é isso. Maravilhoso. Então, colocar em prática também é aprender sempre. Porque a gente está em constante aprendizado, né? Então, nessa mudança de vida, entenda que você não sabe tudo. E vai ter coisa que você vai se deparar e vai falar, nossa, mas o que eu faço nessa situação? Como é que eu vou agir agora aqui nesse novo emprego, nessa nova faculdade, nesse novo curso, nessa nova terapia, nesse novo, né? E aí é entender que você está em constante aprendizado. Aproveite cada experiência para adquirir novos conhecimentos e habilidades. Eu acho isso aqui fantástica e estou vivendo isso Uhum. na minha vida hoje e eu estou num eterno Eu acho que isso pode crescimento. levar pra vida, porque a gente É, sempre tá aprendendo. é. Mas tem gente que tem principalmente os mais maduros, assim, eu já sei isso. E não se dá a oportunidade de ouvir a É. experiência do outro, porque eu cresço demais com a experiência do outro. Uhum. A minha experiência é a minha janela, a experiência da Du é a janela dela. E a gente, fazendo essa troca, a gente cresce junto, a gente aprende Sim. junto. Então, busque isso também, né, nessa prática aí da mudança. E uma das coisas que é uma prática na mudança também, que vale a pena que a gente trazer, é ter paciência. Que é muito difícil. Se é, gente, é difícil, é muito difícil ter paciência, porque mudança leva tempo, e respeite o seu ritmo natural e o ritmo natural das coisas. Respeite o teu ritmo, tenha paciência, as coisas vão acontecer. Como você trouxe agora aqui o exemplo da Paula, pô, mas eu ainda ganho pouco, eu ainda não cheguei lá, porque ainda não é o momento. Calma, vai acontecer, você Uhum. vai chegar lá, né? A Eduarda com essa vontade de morar aí numa mansão, né, em Poços de Caldas, Não, é Campos do em Jordão. Campos do Jordão. Pô, isso vai acontecer, calma, as coisas vão acontecer, né? Então, eu tô brincando aqui, mas é uma real na nossa vida. A gente não tem paciência. A gente quer a mudança, mas quer para ontem. É. E não vai ter. Eu quero ficar sem gordura no fígado. Plim! Tô sem gordura no fígado. Não, Plim, plim. parece safada. Não, não é assim que funciona, gente. Precisa de todo um processo, uma mudança de É. vida, uma mudança de hábitos, de paciência, paciência, paciência e paciência. A gente tá falando pra gente mesmo. Paciência. Paciência, viu, Eduarda? Esse episódio é todo para nós, eu acho, então. A gente está tentando ajudar você, mas na verdade nós estamos nos ajudando. Exato. E o quarto passo aí para essa mudança acontecer na nossa vida é cultivar uma mentalidade de constante crescimento. Cultivar uma mentalidade. Peraí, que às vezes demora um pouco pra fazer o download. Cultivar uma mentalidade de crescimento constante, né? É cultivar a nossa mente nessa mentalidade de estar sempre em crescimento e evolução. Não, você colocou uma coisa muito boa que é aprender com esses erros, porque eu acho que aprender com erro e mudar,
de forma muito orgânica, às vezes é muito sem querer, já é, né? Já é a mudança Nossa, é de muito vida. melhor quando a mudança ela é orgânica, sem precisar de todo esse planejamento, Eu vou, dessa forçação de barra, eu vou né? falar uma coisa que não foi uma coisa nem planejada, foi uma coisa orgânica. Ah. Foi essa mudança minha de pensamento e, obviamente, de vida, né? Com relação à minha visão espiritual. Foi orgânico, você Foi fala? orgânico. Foi assim, tipo, como que eu vou achar isso ruim? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Na igreja, que para quem frequenta a igreja evangélica principalmente, eu sei que isso também acontece, Em acho outras que religiões, em né? outras religiões, mas na igreja evangélica principalmente, você só pode ter relações depois do casamento. Sim. E aí eu ficava, cara, eu tô com uma pessoa que eu amo, que ela me ama, a gente é tão apaixonado, por que que eu não posso? Sabe? Né? O que que faz? Porque se a gente for procurar na Bíblia, um monte de gente Não, não tem, não tem. Não tem base. transando a Não rodo. tem base bíblica. Não tem Não tem. base, não Não. tem. E aí eu fico nessa, tipo, mas. Ah, não, mas é porque é troca, você troca de energias. Eu acredito, A tá? troca de energia Nessa tem. questão de troca de energia. Mas é isso, eu não tô escolhendo qualquer pessoa pra ter essa troca de energia. É Sim. o meu namorado. Existe uma certa seleção. Sim. Sim. Então é isso, sabe? Então foi uma coisa, uma mudança de vida muito orgânica, assim. Não foi uma coisa que eu planejei. Eu só simplesmente entendi que, com os meus erros e com o meu preconceito, que, cara, não faz sentido eu querer manter isso É na muito minha legal que a vida. gente muda a partir do erro do outro, né? Tipo, Também. eu vi fulano errando nisso aqui, eu não vou fazer porque ele errou, eu já percebi como é que é, então não vou cometer o erro. Aham. Agora, quando o erro é nosso e a gente persiste, né? Continua nesse erro, é continuar no emprego abusivo, é continuar com a falta de estudo, é continuar com a falta de melhorias, continuar protelando, né? Procrastinando aquilo que vai trazer benefício para mim. Isso é um erro absurdo. Isso é esse erro aqui que a gente tá trazendo, sabe? É nesse sentido. Não faça isso. Porque eu preciso cultivar essa mentalidade de crescimento justamente para que eu não volte às mesmas práticas daquilo que me fazia mal. Como no meu caso, uma vida sedentária que fez com que eu adquirisse a gordura no fígado, uma alimentação ruim. Cara, eu não tô aqui para falar que é a melhor coisa do mundo. Não é péssimo ter que ir pra academia. Eu odeio, eu detesto ter que comer salada. É que virou modinha você ir pra academia, né? Não, aí Eu tem esse também não gosto. Eu negócio. gosto de comer salada, mas eu não. Então. Eu tenho preguiça de Eu algumas eu práticas prefiro de muito mais a exercício. macarronada. Eu Mas eu tô prefiro. falando que eu não. É porque assim. É aquilo de trazer como se a comida fosse ruim. E não Não, é. não é que é ruim, mas é que é o equilíbrio. É comer a macarronada, mas também comer a salada. E a Sim. minha vida não era assim, era só o macarrão, entendeu? E tudo bem no dia você não querer comer a salada e querer comer uma macarronada. Uhum. Porque tudo bem, no dia seguinte vai ter a salada pra Vai você. estar lá, a Vai estar lá. saladinha te Você esperando. pode comer a saladinha no dia seguinte, entendeu? Mas É, é isso. uma coisa que eu tive que colocar muito na minha vida é proteína, né? E a proteína, a base maior de proteína no mundo é a carne, né? E eu tenho preguiça de carne, né? Eu tenho preguiça de mastigar carne. E aí Nossa. eu tenho muita preguiça de mastigar carne. Por isso que eu prefiro o ovo. O ovo também é uma fonte de proteína. Então eu tenho comido muito mais ovo do que eu comia antes, porque eu preciso ter no mínimo 30 gramas de proteína em cada refeição. Hum, E aí a gente, de vez em quando, faz aqui umas carnes desfiadas para comer no café da manhã, por exemplo. Cara, que hum. preguiça. Mas eu preciso. Então eu tô tentando colocar isso como hábito na minha vida. Por exemplo, eu adoro um atum desfiadinho. A gente hoje não faz mais aquele patê de atum como a gente fazia, porque ele tinha muita gordura, muito creme de leite, maionese, que não faz bem para o meu fígado. Então a gente faz o patê de atum com menos de tudo isso, então ele fica mais sequinho, fica mais o atum mesmo, assim, né? Mais bem temperadinho, saboroso e tal. Uhum. Para comer de tarde, no lanche da tarde, eu acho maravilhoso, mas para comer de manhã, no café da manhã, não é legal. Mas eu preciso. Não é um café da manhã paulista, né? É meio O café esquisito. da manhã paulista é café com pingado com café com manteiga ou pão com manteiga. É. Então, assim, eu preciso aprender com esses erros, encarar as falhas como oportunidade de evolução, não como derrota. Uhum. Então, se eu conseguir olhar as falhas, né, as situações que eu estou vivendo, como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento, cara, eu vou estourar no norte.
E tem uma coisa muito importante que é, fiz o planejamento, segui, ele deu errado. Eu sou um fracasso? Não. Você pode refazer De e repente tem. atualizar esse seu Isso, planejamento e isso, reiniciar, né? isso. Dá um Então é reset e isso. começa de novo. E aí, por último, aqui, o último ponto é valorizar a sua essência. A gente, por muito tempo, eu fiz isso, né? A gente deixar de valorizar a sua própria essência, quem você realmente é, respeitando você, os seus sentimentos, as suas vontades por causa de outro. Ou porque eu preciso desse emprego, ou porque eu preciso manter esse relacionamento. Então, tomem cuidado com isso. Analisem a sua essência, valorizem a sua essência. Então, mudar de vida não é se tornar outra pessoa, mas sim se aproximar mais de sua versão mais verdadeira. E melhor. Cara, eu adorei essa frase. Uhum. Então, mudar de vida não é se tornar outra pessoa. Então, eu estou mudando para ser outra pessoa. Não, eu estou mudando para ser eu mesma. Eu estou mudando para adquirir as minhas vontades, aquilo que me faz bem, aquilo que vai me valorizar, aquilo que vai me fazer um ser humano melhor. Mas É é isso, é isso. concordo completamente. É isso. Então, vamos mudar de vida, gente? Vamos sair da mesmice, vamos sair da onde está nos fazendo mal. Vamos sair de São Paulo, vamos todo mundo pro Rio de Janeiro. Nossa, eu queria, viu? Eu queria muito mudar minha vida toda, meu trabalho, minha vida, minha casa. Que nem um Lego, pegar minha casinha assim, ó, e montar ela no Rio, mas não posso. Então não tá dando agora. Quem sabe um dia, né? A gente Quem vai sabe? passear. A gente vai voltar aqui contando como é que foi essa experiência Isso de aí. passeio juntas no Rio de Janeiro. Ai, Eduarda! Me disse amor. Não, é você. Me disse amor. Conta aí. Gente, Me Disse Amor, o quadro que a gente pede pra vocês compartilharem os seus relatos com a gente. Tem aí o nosso e-mail, que é o medissepod@gmail.com, pra vocês mandarem as suas histórias. Se você teve uma mudança de vida e queira nos mandar, nos encaminha aí no e-mail. Ou se vocês quiserem comentar também, todas as nossas redes sociais é o @medissepod. E, ó, claro, deixando muito um pedido, inclusive, aí para você que está no Spotify ou no YouTube principalmente para você curtir, seguir a gente e comentar. Se você chegou até aqui, comente aí, #mudança de vida. Hashtag mudança de vida. #mudança de vida. Hashtag eu mudarei de vida. É isso. Quais são as suas redes sociais? As minhas redes sociais no Instagram é o @seripaloma e no TikTok é PalomaVCN. E o meu TikTok e Instagram é @Viana com 3 U's. É isso, gente. Foi muito bom estar aqui com você para mais um Me Disse Pode! Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tá desligado, Du. Agora tá ligado, Du. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá. Você lembra? Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá.